Quem é você? Eu sou Heraldo Palmerini, sou uma pessoa que veio da Europa. Eu nasci na Itália no dia 31 de agosto de 1944 e a minha família resolveu imigrar para o Brasil porque a minha mãe já tinha primos que vieram para cá na época da Primeira Guerra Mundial. E aí tinha um ponto de apoio, porque na época do meu nascimento, meu pai, infelizmente, lutou pela guerra durante 6 anos, de 39 a 45, lutou na África, na Abissínia, e graças a Deus eu pude conviver com meu pai o resto da vida dele, até ele falecer aqui em Curitiba. Tem alguns fatos que lembram, que é contado pela minha mãe, que possivelmente eu poderia nem estar aqui, porque num daqueles ataques nazistas onde minha mãe morava, que era na cidade de Cittadella, eu nasci em Valle de Pasubio, que é uma província de Vicenza, e viemos para o Brasil, eu tinha 3 anos de idade. Na realidade, eu tinha recém-nascido, deveria ter 3 meses, e minha mãe me perdeu na corrida para fugir das bombas. Ela me perdeu na neve. E, por coincidência, alguém me achou e entregou de novo para minha mãe, e hoje estou aqui eu, Heraldo Palmerini, nascido em 31 de agosto de 44, com 71 anos de idade, procurando contar um pouco daquilo que eu tive a oportunidade de fazer e aproveitar dentro desse Brasil que me deu esse grau de oportunidade. Meu pai, quando veio para o Brasil, ele deve ter sido o primeiro designer de calçados italianos que aportou ao Brasil. E por uma coincidência grande, meu pai, inclusive, era uma pessoa que trouxe uma tecnologia diferente, porque ele tinha essa oportunidade de trabalhar com meu avô, que ele era da Toscana, na criação de calçados. E botou aqui no Brasil uma fábrica chamada Calçados Palmerini, que teve muitos anos aqui, e eu nunca tive a oportunidade de fazer alguma coisa relacionada à profissão dele. Por quê? Obviamente, como qualquer pai, gostaria que o filho estudasse, se formasse, criasse uma situação dentro do Brasil. Dentro desse período em que meu pai trabalhava e eu estudava, eu tive oportunidade de uma série de coisas na minha adolescência. Eu era muito amigo na época, eu me lembro como fosse hoje, do Edson Mauad, que ele morava na Rua Chile e eu morava na Alferes Poli. E naquela época, nós garotos corríamos atrás de balão, que era uma das brincadeiras que nós tínhamos oportunidade de fazer, porque nós não tínhamos nada além disso. E isso me levou um determinado período naquela região, e meu pai tinha a fábrica de calçados ali. Posteriormente, na Galeria Andrade, ele montou uma loja da fábrica, e dentro da minha adolescência eu tive a oportunidade de estudar. Mas, como qualquer moleque que tem uma cabeça diferente, eu não era um bom estudante. Eu tive a oportunidade de me formar em técnico em contabilidade, pelo colégio, possivelmente, um dos piores colégios que tinha na época, que era o Partenon. E aí, saí para o mercado. Dentro dessa oportunidade de mercado, eu comecei a trabalhar minha vida profissional, e na época de adolescente, eu gostava muito de futebol. E comecei a fazer treinamentos e cheguei a jogar no Ferroviário, no Primavera
e no Bloco Morgenal. Jogava no Júnior, no Juvenil, e dentro dessa oportunidade a gente levava a chuteirinha embaixo do braço, ia treinar. Meu último treinador no Ferroviário foi Antenor Gans, e eu dou em algumas memórias, a pessoa pergunta por que você parou de jogar futebol, se você era um bom atleta. Eu parei por várias possibilidades. Primeiro, eu tive uma distensão de virilha, incurável aparentemente, naquela época a gente só curava com Igarperin, que era um anti-inflamatório, e massagem, tudo massagem a quente, que é uma coisa hoje que não se usa mais, que tudo é feito a frio. Mas naquela oportunidade, obviamente, a gente, no lado feminino, a gente só tinha oportunidade de namorar, e para qualquer tipo de relacionamento tinha que casar. E aí, o que eu fiz? Casei com 20 anos, com 21 anos eu tive a primeira filha, com 23 anos eu tive o segundo filho, e posteriormente me separei dessa pessoa que hoje é minha amiga, que é mãe dos meus 2 primeiros filhos, do Silvio e da Silvana. O Silvio é um dos donos da banda Nega Fulô, que é uma banda que todo mundo gosta aqui em Curitiba, e posteriormente, dentro dessa oportunidade, para casar eu fui trabalhar. Inicialmente eu comecei a trabalhar na Mapping, como assessor de cobrança. Eu deveria ter 18 anos, mais ou menos isso. Posteriormente, eu tive uma oportunidade e fui trabalhar no Banco Lar Brasileiro, ali na Marechal Deodoro, que depois virou Chase Manhattan. E dentro da minha carreira no Lar Brasileiro, eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas. Até então eu já tinha parado de jogar futebol, só jogava futebol amistosamente, com os amigos e tudo mais. Um colega meu disse, vamos fazer um curso de árbitro. E eu fiz o curso de árbitro. Obviamente, o meu amigo passou em primeiro lugar e eu não. Esse meu amigo, nos primeiros 2 jogos que deram oportunidade para ele no amador, ele espanou. Disse, não é isso que eu quero, porque já levaram ele para ver se dava uma coça nele e ele pulou fora. E eu tive um outro tipo de oportunidade. Eu tive uma oportunidade fantástica. Eu acredito muito que a sorte me favoreceu, porque eu acabei sendo o árbitro mais novo do Brasil naquela época. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 ou 3 jogos amadores. Eu me lembro de um lá no Boqueirão, mas foi coisa muito rápida. E por alguma sorte, eu fui escalado para apitar a final da Taça Paraná. Foi lá em Campo Largo e era Fanático e Paraná de Londrina. E naquela oportunidade, eu tive a felicidade do presidente da federação, que era o José Milani, de assistir o jogo. Eu tinha recém acabado o curso de arbitragem e tive essa oportunidade. Eu sei que depois do jogo, o Milani veio me parabenizar. Eu fiquei extremamente feliz. Eu sei que uma semana depois, que começaria posteriormente o campeonato paranaense, eu fui galgado a ser árbitro da Federação Paranaense para o profissional. Isso eu estou falando, eu tinha 23 anos de idade. Isso foi em início de 68. Aí comecei meu grau de experiência para trabalhar no futebol profissional. Eu me lembro como fosse hoje, porque a escolha de árbitro na Federação Paranaense era uma coisa muito interessante. Ela não era indicação de ninguém. Ela era o seguinte, cada clube se ia na federação e cada um escolhia o árbitro de sua preferência. E aí, a federação, quando não havia comum acordo, colocava o terceiro, uma bolinha com o terceiro nome. Na primeira rodada,
cada um escolheu não sei quem, e eu não saí para apitar nenhum jogo. Aconteceu a segunda rodada, era Atlético Paranaense e Paraná de Londrina, e dentro dessa rodada houve uma escolha de um determinado árbitro pelo Atlético, um determinado árbitro pelo Paraná, e a federação botou uma bolinha e felizmente caiu o meu nome. E eu fui. Foi o primeiro jogo que eu apitei, foi na Baixada do Atlético. Naquela época, que todo mundo conhece a Baixada, era um estádio extremamente simplório, com falta de condições na época. Não é a maravilha que se encontra hoje, mas para mim era a grande oportunidade da vida. Porque aquilo, obviamente, vindo de uma família humilde, era uma necessidade que se fazia presente, que era uma pequena remuneração que na época ajudaria na manutenção da casa. Eu já estava casado naquela época, com 2 filhos. E aí fui para o jogo Atlético e Paraná, e de Londrina. Resumindo, devo ter feito uma bela arbitragem, porque na semana seguinte, eu fui escolhido de comum acordo pelo Ferroviário e pelo Água Verde. Já apitei o primeiro clássico na época de comum acordo. Isso para mim foi uma coisa extremamente fundamental, que me deu uma alavancada na vida profissional, como jamais qualquer árbitro que possa ter passado tanto na Federação Paranaense ou como na Nacional, desta forma de ascensão. A partir daí, eu era escalado constantemente e eu tive a oportunidade, aqui na Federação Paranaense, já em 71, de fazer a final de Atlético e Seleto lá em Paranaguá. Tive também a oportunidade de ser um dos 3 árbitros escolhidos. Na época era Roberto Gomes Pedrosa, de 69, entre Palmeiras e Botafogo, eu, Armando Marques, e esse árbitro de Porto Alegre, chamado José Luiz Barreto, trabalhou conosco nessa final de 1969. Em 71, no meu nível de arbitragem, eu fiz esse jogo com o Seleto e o Atlético Paranaense. Um ano depois, em 69, eu fiz aquela final memorável, Curitiba e União Bandeirantes, lá em Bandeirantes, com Meneghel na cola da gente. Você sabe como é que era lá em União Bandeirantes, ou pula a cerca, ou tinha que apitar da forma deles. E o Curitiba foi campeão lá com a minha arbitragem. Eu, obviamente, sempre procurava fazer o melhor nível de acerto possível. Posteriormente, mais um dos jogos que eu me lembro muito foi aquela final de 1971, em que no Campeonato Brasileiro foi a única final que nós temos conhecimento hoje que teve um triangular, que era Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro. Nós também trabalhamos nas 3 finais. Eu, José Luiz Barreto e Armando Marques. Então, para mim, essa ascensão profissional, em termos de arbitragem, foi uma coisa fantástica, porque naquela época, um árbitro que começou com a minha idade, com 23 anos, e foi até os 40, foi uma coisa fantástica para mim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de poder sair da arbitragem com o nome constituído, feito, e deixei realmente porque eu quis, porque eu tinha que manter a minha empresa, que estava indo numa situação mais fácil. Então eu vou começar agora a falar sobre a minha empresa. Depois da minha separação, em 1970, eu conheci uma pessoa chamada Leila do Rocio Santos Nascimento. Essa moça não tinha 20 anos.
eu já tinha 32 e tive a oportunidade de ficar com ela e constituir uma nova família, da qual eu tenho 2 filhos. Desses 2 filhos, um é o Luciano, que acabou de ter nenê a semana passada, e o outro é meu xará, Heraldo Palmerini Filho, que teve a oportunidade, inclusive, de se tornar jogador profissional, mas infelizmente não quis seguir na profissão. E aí, conheci essa pessoa e ela era secretária de uma pessoa muito influente aqui no Paraná, que era um empresário de Rolândia chamado Klaus Nixdorf, que trouxe para cá Silo Granel, uma série de indústrias internacionais e era um desbravador fundamental dentro do mercado paranaense daquela época. E o Klaus Nixdorf era um apaixonado por turismo. O que eu fiz? Eu acabei saindo da minha profissão anterior, onde eu tinha um restaurante chamado La Butilha, lá no Alto da 15, que a maioria das pessoas conheciam, e fui trabalhar com turismo. Iniciei uma nova oportunidade com a minha esposa atual, e nós iniciamos uma pequena agência ali na Praça Osório e iniciamos nosso nível profissional. Essa pequena agência foi, obviamente, foi evoluindo, e hoje ela se tornou uma empresa com 300 funcionários. Hoje eu tenho 17 ou 18 pontos de vendas no Brasil, e eu estou dentro de um ranking nacional entre as 10 maiores empresas do ramo no Brasil. Obviamente, isso é um momento de orgulho, é uma condição fantástica, não é uma coisa muito fácil, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem uma recessão extremamente complicada. A gente espera, obviamente, seguir no nosso caminho, e dentro dessa nova profissão, que iniciou em 1972, e eu já tenho 44 anos de profissão, dentro dessa nova profissão, eu iniciei o processo na Bremen Tour, agência de turismo limitada, que ficava ali na Praça Osório. No início da nossa vida profissional, a gente, para ter um rendimento razoável, porque nós não tínhamos crédito na época para compra de bilhete direto com as companhias, a gente rachava comissão com uma outra empresa. E isso nós iniciamos a nossa vida profissional. Daí, começamos a vender turismo, a vender lazer, a vender passagem. Obviamente, fomos criando uma clientela. Dentro dessa clientela, a gente começou a operar passageiros para Disney. Eu fui um dos pioneiros na criação de pacotes para Disney. Devo ter levado para Disney a metade de Curitiba. Eu sempre dizia para alguns amigos que tem hoje que os netos dele eu levei para Disney como não só pela empresa, mas como eu acompanhava os grupos lá, que a cada dia que passava, a cada ano que passava, se tornavam maiores, até pela própria condição de mercado, que nos dava uma condição de seriedade, de competência dentro daquilo que a gente fazia. E, obviamente, isso me dá um grau de satisfação muito grande. Eu tive muitos, e tenho ainda vários amigos, que eu tive oportunidade, a gente conversava muito, e essas pessoas diziam: bom, você levou minha neta quando era eu adolescente, você fez isso, fez aquilo, e isso nos deu um alavancamento comercial muito grande. Dentro da minha passagem a nível turístico, vamos dizer assim, eu fui presidente da BAV, fui presidente do sindicato, fui presidente da Associação de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida do Paraná, fui presidente do Jockey Club
de 2001 a 2003. E aí, por uma questão de consciência e coerência, eu nunca quis partir para a reeleição. Eu tinha total oportunidade, porque independente do Jockey Club sempre ter passado por dificuldades financeiras, dentro da minha gestão, a gente fez um trabalho de recuperação muito grande e na época possivelmente não teria ninguém para tanto que aquela pessoa que nós indicamos, que foi o Luiz Mussi, ele ganhou a eleição sem ter concorrente. Obviamente eu teria mais chance ainda, apesar do Luiz ser uma pessoa de extrema relevância aqui dentro do mercado paranaense, né? É uma pessoa fantástica, eu sempre me dei muito bem com ele. E dentro desses graus de atividade, eu fui dentro do Jockey Club, posteriormente eu passei a ser conselheiro nato, e posteriormente nós tivemos essa fase crítica e negra por aquilo que passou o Jockey Club com essas pessoas que tomaram posse do jockey, até por falta de competência nossa, de deixar esses infiltradores se posicionarem, e deu o que deu hoje. Depenaram tudo, fizeram a situação ficar num grau de instabilidade tão grande, ao ponto do Jockey Club do Paraná, um clube centenário, perder a carta patente e ficar relegado a não ter corrida há mais de 1 ano e meio. Então, para nós que somos criadores, que sou criador, né, isso foi uma coisa imperdoável, uma coisa que não poderia ter acontecido, e eu sempre digo, culpa exclusiva da falta de unidade que nós turfistas tivemos em não poder se unir e as pessoas não entender que aquele momento estava acontecendo, com todas as denúncias, com todas as posições colocadas dentro da imprensa, dentro do meio turfístico, e nada aconteceu. Isso foi muito complicado para mim. Eu, na realidade, comecei a minha vida turfística, eu estou muito por fase, né? Eu comecei a minha vida turfística há muito tempo atrás, com um cavalo que o Jockey Mendes me apresentou, dizendo o seguinte: olha, esse animal está tendo algum problema, porque ele só vai estar fazendo o último e a pessoa quer se desfazer baratinho. E eu fui lá e comprei o baratinho. Esse cavalo chamava-se Quirico, nós recuperamos ele, ele ganhou já de cara aqui no Tarumã, foi para São Paulo, ganhou, e em seguida, depois de 3 vitórias sequenciais, eu vendi para um proprietário de São Paulo e que continuou a carreira dele. A partir de então, fui picado pela mosca da situação de você entrar como vencedor. E aí fui. Comprei um cavalo chamado Niete, foi recordista lá no Cristal, nos 1000 metros, era 1.200 na grama. Eu trouxe esse cavalo para cá e comecei a reprodução com aqueles animais que sobrava de carreira. Era uma criação diferente, era uma criação muito pessoal, de gosto pessoal, de você gostar daquele animal que foi de tua criação, o que você recebeu de presente de alguém, não foi uma criação profissional que deveria ser. E aí, os anos passaram, eu ganhei inúmeros clássicos no Brasil e no Paraná, ganhei o Clássico Criadores, ganhei o Clássico Primavera, ganhei uma série, aqui no Paraná, uma série de clássicos que a memória não me deixa permitir. O grande cavalo, os grandes cavalos que eu criei foram Good Time Boy, que quem é do Turf lembra, um cavalo invicto, nas 3 carreiras meteu recorde. Depois eu criei o cavalo Vitalino Mestre, que todo mundo conhece, que foi um cavalo espetacular, foi tríplice coroado com 2 recordes.
Posteriormente eu criei a égua, uma das melhores éguas do Brasil, chamada Estupenda Demais, que ganhou vários grupos 1, ganhou vários grupos 2, que foi colocadas em vários grupos 1. Quer dizer, foi uma égua fantástica, que posteriormente foi vendida por um valor realmente substancial. E continua ainda no turf, independente de não ter a quantidade de animais que tínhamos naquela época, até pela condição que o mercado se impôs, com o Jockey Club do Paraná não dando carreira, com as pessoas que se infiltraram de uma forma que não nos satisfazia, e automaticamente entrou no recesso do Jockey Club de São Paulo, que sempre foi o nosso esteio em termos de pagamento de comissão, em termos de corrida e tudo mais, por ter uma localização mais perto para nós, automaticamente começou a entrar num prejuízo que até hoje já faz um ano, não paga prêmio, não paga comissão, entrou numa decadência que nós não gostaríamos que isso tivesse acontecido. Enquanto o turf, a nível mundial, está numa ascensão fantástica, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os países da Ásia, no Brasil nós temos uma decadência. Eu não tenho como explicar, apesar de estar no turf por todo esse tempo. A gente não tem uma explicação lógica. É uma explicação que só tem uma maneira. Nós continuarmos e procurarmos trabalhar da melhor maneira possível e criar, obviamente, os melhores cavalos possíveis. Graças a Deus eu tenho feito isso. Eu acho, pelo número de animais criados, pela qualidade de vitórias que eu tenho feito, pela quantidade de clássicos que eu tenho ganho, eu tenho que me considerar uma pessoa extremamente feliz. A nível de turismo, eu até hoje atuo, eu sou conselheiro da BAV Nacional, eu sou um dos 3 membros da IATA no Brasil, eu tenho um posicionamento nacional que muito me orgulho, e essa realmente é a minha posição profissional. A nível de trabalho, eu mesmo com 71 anos de idade, eu vou continuar trabalhando, isso faz parte do meu desafio. Eu espero que realmente meus filhos continuem nessa profissão. O Luciano já está nela, o Silvio é músico, a Silvana é de casa e o Heraldo parou de jogar futebol. Espero que ele continue conosco e também a oportunidade que ele tem é tentar continuar com uma empresa que muito me orgulha, uma empresa de quase 40 anos e que está dentro de uma liderança de mercado. Realmente, esse é meu posicionamento. Espero que as pessoas que vão ver esse vídeo tenham algum motivo de se lembrar da minha pessoa. Veja, dentro da minha passagem, óbvio que nós tivemos várias situações. Uma delas foi o levantamento no Jockey Club, quando houve aquela conversa que foi gravada com a profissional Tânia, que era tesoureira do clube, e que nos alertou do achacamento que havia feito e que posteriormente nós levantamos a questão e isso deu caso de polícia, deu um levantamento feito, pena que por algum motivo a lei não seguiu à frente, mas isso está todos os processos estão aí e alguma coisa algum dia vai acontecer. Em relação à minha vida profissional no futebol, óbvio que nós tivemos várias situações, não só de constrangimento, mas de uma certa amargura. A principal dela foi a morte do jogador Valtencir em campo, que foi um atleta de seleção brasileira e que no jogo lá em Maringá, houve uma trava, sem nenhuma maldade de ninguém, e ele fraturou
a coluna na parte do pescoço e morreu instantaneamente. Não houve, obviamente, o jogo foi interrompido, houve uma situação de comoção, mas na realidade são um fato extremamente relevante, porque isso não acontece todo dia, é uma coisa que aconteceu e eu não tenho memória de saber se teve outro atleta que aconteceu da mesma forma. Em relação à minha vida profissional, a nível de agenciamento de viagem, existe um fato extremamente interessante e que comoveu bastante aqui e nos deu tanto um alavancamento como seriedade, mas também uma situação inusitada, porque eu deveria ter uns 800 passageiros para embarcar. Era em julho de 86, uma temporada muito curta, que julho é, e eu tinha os bloqueios todos com a Aerolíneas Argentina, que fazia São Paulo-Miami não stop, era um jumbo, era uma situação bastante confortável e tudo mais. E uma semana antes, a Aerolíneas entrou em greve. E aquele monte de passageiro querendo viajar. Nós fizemos de tudo que a gente imagina. Levei passageiros, pessoas de renome da nossa sociedade. Pegava um ônibus, a gente ligava 2, 3, 4, 5 horas antes. Olha, tem um ônibus saindo para ir para Assunção, para vocês embarcarem de Assunção para Miami. E as pessoas vinham correndo, pegavam a mala, pegavam um ônibus, amanhecia em Assunção, pegavam um voo da Eastern e ia para Miami. Isso, trouxemos o voo da Panam, na época que Chernobyl teve aquele problema, e aí esse avião batia lata lá na Rússia, e aí nós desviamos esse avião que vinha para o Brasil, e aqui nós embarcávamos os passageiros, iam todos para Miami sem direito à volta. Nós não sabíamos quando a gente tinha oportunidade de retornar com esses passageiros. No fim dessa história, no mês de julho, graças a Deus teve passageiro que ficou 5, 6, 7, 10 dias a mais lá, tudo por nossa conta, mas embarcamos todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, e até hoje tem pessoas que lembram desse fato. Mas isso são circunstâncias da profissão. Cada profissão tem os seus empecilhos, e esse foi um que nos deu um posicionamento muito claro. Mas, na realidade, a parte esportiva, que é a parte polêmica do futebol, aonde se comentava muito, aonde você tinha algumas situações daquela época de relacionamento, onde as pessoas vinham te perguntar, aonde as pessoas faziam polêmicas em tentativas. Tem um amigo nosso que uma vez mandou uma televisão para minha casa, e essa televisão, ele era presidente de um clube. Eu peguei essa televisão e levei para o meu amigo Mota Ribeiro, que eu tinha uma ligação extremamente forte. Ele conhecia não só o meu caráter, mas minha condição de não ceder a parte nenhuma. Levei lá, o Mota ligou para esse diretor de clube e disse: olha, quando vocês tiverem mais televisão para doar, podem mandar direto aqui para a federação. E realmente esses fatos polêmicos que surgiam e tudo mais, isso na realidade, até hoje existem muitos comentários. Na realidade, essa polêmica sempre houve, sempre vai existir. Agora, eu me orgulho daquela época onde nós tínhamos árbitros de futebol de extrema qualidade, coisa que hoje, infelizmente, não é bem assim. Com toda essa tecnologia, esse aparato que essas pessoas têm tido, porque eu fui um árbitro que iniciei na época que não tinha cartão amarelo e vermelho. Você expulsava no grito, no peito, na raça, e isso não acontece hoje. Hoje você demonstra para o público, porque naquela época o jogador se abaixava e podia estar te ofendendo.
E ninguém sabia, o público não estava vendo. Hoje, com o aparato que o futebol transmite, com o aparato de tecnologia, com árbitro de linha, com comunicação, com o árbitro atrás do campo, com o quarto árbitro, com uma série de situações, alimentando a pessoa, eliminando o erro que poderia estar acontecendo. Para nós daquela época que tínhamos Armando Marques, Romualdo Arpe Filho, Arnaldo César Coelho, Braulio Zanotto, Heraldo Palmeirini, se eu começar a comentar a quantidade de árbitros de muita categoria que existia no futebol brasileiro, é uma coisa que não teria tempo de nominação dentro de um dia, e lembrança que isso pudesse me vir à memória. Mas, na realidade, essa parte polêmica sempre existiu, sempre vai existir, e, obviamente, uma das falhas que eu acho que o futebol de hoje em dia traz é uma semi-profissionalização em termos de arbitragem. Por quê? Toda pessoa, na nossa época, onde eu fui árbitro, a gente apitava futebol porque gostava. Todas essas pessoas que passavam tinham profissão. O Maranhão era dentista, o Calil tinha loja, o Nader era um profissional muito forte. E assim, N tipo de pessoas que tinham uma profissão paralela que dava possibilidade do seu sustento. Hoje, nada contra ninguém, mas o nível cultural da arbitragem, ela caiu demais. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo isso por uma necessidade financeira e não pelo gosto profissional da profissão, aonde a pessoa apitava futebol porque gostava. Ela ia a campo sabendo das peripécias, das dificuldades, mas ia com gosto. Hoje não. A pessoa quer saber desse nível profissional, onde que está a parte financeira. E mesmo assim, com tudo isso, os níveis de erros que têm acontecido no futebol brasileiro é uma coisa fora do normal. E realmente, toda aquela arbitragem da velha guarda, que hoje tem oportunidade de assistir, sente isso na carne. Tem muitos colegas nossos que continuam na profissão. O Arnaldo está na Rede Globo, outras pessoas, todas eles que eram profissionais, estão ou aposentados profissionalmente de tudo, ou estão trabalhando. Eu é que continuo, mesmo com 71 anos de idade, procurando fazer o meu papel dentro da sociedade, trabalhando no dia a dia e, obviamente, com muito gosto. E vou continuar trabalhando. Eu tenho um posicionamento no mercado nacional e isso muito me orgulha e espero que meus filhos também se orgulhem nisso. Dentro eu não contei ainda, eu na realidade tenho 5 filhos. Eu tenho a Silvana, que é a primeira, que é a mulher, que é dona de casa, o Silvio, que é dona da banda Nega Fulô, tenho o Fábio, que nesse intervalo entre um descasamento e outro eu tive um relacionamento e nasceu esse menino e hoje já tem uma certa idade. Depois eu tenho o Luciano Palmeirini, que trabalha comigo, e tenho o Heraldo Palmeirini Filho, os 2 filhos da Leila. Dentro eu estou com a minha mulher, na qual eu gosto muito, adoro a minha esposa, uma pessoa de altíssimo nível, que me ajudou profissionalmente a ter o que hoje tenho. Ela me ajudou de todas as maneiras. Eu estou com ela há mais de 40 anos. Ela ainda é uma pessoa jovem, porque se relacionou comigo muito jovem, e eu estou muito feliz de manter essa minha família muito unida e muito, profissionalmente falando, extremamente profissional. Espero que continue e que isso fique na minha memória. Eu tenho 4 netos hoje. Eu tenho a Juliana, que é advogada, tenho o Luca, que é designer, tenho a Isabela, que vai fazer aniversário amanhã, dia 12, e tenho a recém-nascida, que está com 5 dias,
que é a Antonella, filha do Luciano. E essa é a minha vida.